E chegou o fatídico dia da gente comentar aqui o primeiro mês Nos Tempos do Imperador, que eu acredito que já deu muito o que falar, que está aí na boca do povo, não exatamente pelos motivos mais apropriados, mais felizes, né, minha amiga? Acho que tem muita coisa pra gente comentar. Se vocês seguem a gente nas nossas redes sociais, vocês já devem saber que a gente não tá curtindo muito a novela, mas o vídeo de hoje vai ser justamente pra gente desabafar e falar o que a gente achou desse primeiro mês e conversar com vocês sobre Nos Tempos do Imperador. Então, só antes de chamar a vinheta, fiquem até o final do vídeo que a gente tem um anúncio pra fazer no vídeo de hoje. E eu acho que esse anúncio é legal. Então, vem com a gente que tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. Olha, bom dia! Flash gostosa. Bom, vamos lá, minha gente, que tem muitos detalhes pra gente falar sobre Nos Tempos do Imperador. Mas antes, vamos pro básico de lembrar vocês que Nos Tempos do Imperador é uma novela de Teresa Falcão e Alessandro Marçom, que é uma sequência da trama de 2017, Novo Mundo, que no caso contava as peripécias de Dom Pedro I, seu lado mulherengo, o seu amor pela Leopoldina e Domitila, todo aquele auê todo. Em Nos Tempos do Imperador, cerca de 30 anos se passam para que nós possamos agora acompanhar o reinado de Dom Pedro II, vivido aqui pelo Selton Mello, e que tenta muito mal e porcamente conciliar os seus problemas pessoais. No caso, ele tem um casamento praticamente de fachada com a imperatriz Teresa Cristina, vivida pela Letícia Sabatella, e a sua vontade de construir, muito entre aspas, um país mais igualitário, uma grande potência. E eu acho que essa visão bem deturpada e utópica que os autores têm dessa figura histórica já estava deixando transparecer desde os comerciais da trama, falando como Dom Pedro era uma figura abolicionista, visionário, inteligente. E a novela, pelo menos até agora, só tem reforçado essa lenda urbana, sabe? Praticamente uma mentira escarrada. É um surto, né, minha amiga? É um surto. Nossa, sim, amigo. Assim, eu me incomodo muito, a gente já comentou isso nas nossas redes e tal, da escolha de querer contar a história do Dom Pedro II. Eu acho que tem tanta coisa mais interessante para o nosso audiovisual contar em novela, mas eu nem vou entrar nesse ponto. Eu vou aqui, nesse momento, analisar o Dom Pedro como personagem, né, o Dom Pedro II, que a gente tem todos esses problemas históricos de achar que é novela super monarquista e que quer colocar esse discurso belíssimo na boca dele, sendo que a gente na novela assistindo não viu a construção disso. Isso já fica super forçado, analisando o Dom Pedro como personagem. Eu acho que os autores meio que pensaram, o público, os brasileiros já têm aquela ideia do Dom Pedro II, então vamos botar a novela começando, já ele sendo assim, falando aquelas coisas lindas, aquele discurso pronto na língua, e não quis construir nada disso. Então, eu já acho porco a construção, já assim, porque esquecendo o fato dele ser um personagem histórico e analisando ele como um personagem de novela, eu vejo ele sem profundidade nenhuma, só um personagem que botaram palavras de igualdade na boca, palavras sobre democracia, aquela coisa bonita, e a gente não viu isso acontecendo na novela. Por que ele é assim, a gente não entende, analisando assim, primeiramente. E sem falar que eu acho o personagem extremamente robótico, engessado. Tenho dificuldade de ter empatia por ele. Uma fala mansa o tempo todo, né? Ele fica falando daquele jeito. Tudo bem que é uma atuação muito Selton Mello, sabe? Ele realmente incorporou muito do ator ali no personagem, mas eu não sei se isso fez bem, porque o Dom Pedro mesmo ficou entediante, sabe? Eu acho que não apenas ele fala um monte de clichês, mas eu também não acho que o Selton Mello saiu muito do automático. Faltou um pouco de inspiração na construção desse personagem. Eu também acho que o Dom Pedro, ele exatamente por a gente não ter jogado em cima do personagem, a gente não tem uma apresentação realmente grande sobre ele, e isso dificultou muito eu me importar
com essa trama dele, do triângulo amoroso da Condessa de Barral e a Imperatriz Teresa Cristina. Porque assim, eu não tenho exatamente problema em ser uma história de traição, porque eu sei muito bem que novela mesmo, o melodrama, ele é pautado muito sobre isso, sabe? O problema é essa forma como os autores trabalham com essa temática, com essa traição que não tem nenhum peso que nos permita refletir sobre essa paixão que o Dom Pedro tem pela Condessa de Barral. É simplesmente uma paixão à primeira vista, que aí, papo, eles se veem, eles já estão se envolvidos, a Condessa até tenta, hesita assim um pouquinho, mas, sabe, é um peso quase inexistente, sabe? Eu fico logo pensando na minha cabeça a diferença que a gente teve quando a gente viu essa Maratona Melô agora de Vale Tudo, como toda a ideia da gente ter visto a construção do amor da Raquel pelo Ivan e como eles eram como personagens, como a Raquel era moralista e certinha e o Ivan era mais ambicioso, ele via a vida daqueles viés meio ali no meião, ele era uma pessoa mais racional. Como a gente conhecer esses personagens e eles serem envolvidos em algum momento da trama em uma traição, né? A Raquel vira uma amante do Ivan, a gente o peso da traição, ela entra na trama com uma força muito mais interessante. A gente sabe que na sociedade a traição existe e é óbvio que a ficção tem que abordá-la, só que a forma como nos tempos do Imperador escolhe fazer isso é tão fútil, sabe? É tão frívolo, não tem um peso adequado, é só conveniente pra que tenha alguma trama logo inicial dos dois, sabe? Uma grande questão. E eu não compro muito. Tudo bem, acontece muito em novela de época, amor à primeira vista. E eu não sou muito fã de amor à primeira vista, mas tem uns que são muito bem feitos e que de fato demoram pra acontecer. Quando eu li e eu tava vendo o que ia acontecer, o romance deles nas chamadas e tal, eu jurava que ia demorar pra eles darem o primeiro beijo, pra eles darem o primeiro passo, pra eles se declararem um pro outro. Mas Condessa de Barral e Dom Pedro II eles já deram o primeiro beijo, acho que, se eu não me engano, foi no fim da primeira semana, do início da segunda semana. Parece que eles não tinham um grande conflito interno pra já agir daquele jeito. Os dois são casados, sabe? E tudo bem que é uma novela de época, mas eu acho que justamente por ser uma novela de época, eles deveriam demorar mais pra fazer o que eles fizeram, sabe? E eu também acho que eu não sou hipócrita, inclusive já torci pra casais que são adultérios na televisão, em série, em filme. Isso é normal. Eu até gosto da questão amor proibido, mas eu não consigo comprar o amor deles. Eu não vi direito ali, porque ele usa muito o discurso pra ela de que estava escrito, que era o destino e tal. Mas por que ele gosta tanto dela assim? Porque ela é bonita? Porque ela tem uns ideais parecidos com os dele? Mas, enfim, eu não compro esse amor. Até porque tem uma terceira ponta desse triângulo que, pra mim, até o momento é a personagem mais interessante dessa novela, que é a Teresa Cristina. É a personagem que eu tenho mais empatia por essa situação, que eu fico com muita empatia por ela mesma e por eu achar ela mais humana desse triângulo. É a que tem mais defeitos, é a pessoa que eu mais consigo torcer nesse triângulo é ela. Então eu já não consigo torcer pelos dois muito por causa dela também, porque eu gosto da Teresa Cristina e eu acho a personagem com mais camada desses três. Por exemplo, eu acho a Condessa de Barral, a Luísa, muito perfeita. O maior defeito dela é estar apaixonada por um homem casado. Eu concordo e até eu reforço, porque pra mim a forma como eles fazem a Condessa de Barral é muito mais baseado no carisma da Mariana Ximenes do que realmente uma personagem sendo desenvolvida. Eu não consigo ali apontar características interessantes sobre ela, além do fato dela ser muito progressista, vai muito além do seu tempo. Ela é tão abolicionista que ela libertou os escravos da sua casa, sendo que assim, não sei porque ela não fez isso antes, né? Acho que me causou muito mais desconforto aquela cena do que qualquer outra coisa. O Dom Pedro também, eu acho bem essa pegada, né? Ele se acha tão pra frente, ele se acha tão justo, mas quando o menino negro lá pergunta pra ele por que ele não acaba
acabar com a escravidão, ele me veio com um papinho bem meia boca de eu sou um imperador, mas eu não tenho todo o poder pra fazer isso, tem os coronéis que me impedem, eu tenho que ceder. Ele faz um discurso assim, tem uma desculpinha tão esfarrapada. Eu até acho que o mínimo que a drama fez foi quando ele perguntou pro menino, e se você entende o meu lado, ele falou não, a criança falou não pra ele. Mas ainda assim, eu ainda vejo que como a trama busca o tempo todo mostrar, suavizar essa ideia de que dentro, no interior do Dom Pedro II, ele era abolicionista, ele queria o melhor do Brasil, ele tentava, mas na hora de fazer, nada. E assim, falando já de outro personagem, porque acho que meu desconforto vai muito além disso, temos que falar do outro casal protagonista da trama, que é Pilar e Samuel. Gosto muito da atriz, a Gabi Bedvedovsky, eu também adoro Michelle Gomes, só que a verdade é que a trama insiste em construir esse universo paralelo em que, naquela época, uma menina branca e um homem negro andavam pela rua e bradavam o amor que sentiam um pelo outro livremente, sabe? Que eles podiam se noivar tranquilamente, ninguém ia comentar nada, que ele podia fazer uma serenata de amor no meio da rua pra ela e ponto, sabe? E a Pilar, ela é tão sensata, ela é tão, assim, realmente uma figura muito iluminada, muito progressista, mas que dentro desse casal, dentro desse amor, apenas reforça a ideia de que, não, sabe, racismo também não era bem assim, sabe, gente? Naquela época existiam pessoas que eram diferentes. Olha esse casalzinho que ele consegue ter um amor lindíssimo no meio de tudo, eles conseguem superar qualquer barreira, apenas reforçando aqueles velhos ideais de que no Brasil existia democracia racial, que os negros e os brancos tinham os direitos iguais. E sabe, é um amor que me faz mal, que me deixa desconfortável, sabe? E a Pilar pra mim representa muito isso. E se a proposta da novela fosse ser uma novela lúdica, como Orgulho e Paixão, mas não, a gente tá falando de Nos Tempos de Imperador, que eles se baseiam muito nesse fato histórico, então não dá, eu não consigo viajar assim nesse núcleo, nesse casal. E a Pilar, como tu mesmo já disse, eu me incomodo, no início, assim, acho que nos primeiros 2 capítulos, eu achei o casal, assim, que tinha potencial, achei os dois que tinham química, eu falei, acho que vai ser fofo, acho que eu vou gostar dessa trama. Mas, assim, eu comecei a me incomodar muito com os dois individualmente. A Pilar, eu acho ela muito inconsequente, ela se acha super moderninha, à frente do seu tempo, que ela faz umas coisas sem pensar na situação que ela tá, no contexto que ela tá. Gente, o que foi ela fugindo da cidade dela, fugindo do casamento, e a irmã dela que vai tá encarregada de casar com o Tonico. Ou então ela botando uma escrava pra ficar no lugar dela do casamento. O que essa escrava sofreu, né? Porque não mostrou, ela é um pino, né? Mostrou, é um peão mas eu imagino do plano dela. Pois é, ela não pensa, eu não consigo achar a Apanhou, personagem provavelmente. gostável, assim. E o Samuel também, que eu também tinha achado ele fofinho, legal no início, o Samuel / Jorge, né? Mas assim, agora eu tô achando ele até meio bobo, emocionado demais. Eu não consigo comprar esse amor por ela tão rápido. Até porque eu vi um comentário no Twitter que abriu muito minha mente em relação a isso. Um negro que era escravo por muito tempo se apaixonar por uma mulher branca rápido daquele jeito como ele se apaixonou é muito irreal, é muito inverossímil. Porque ele no mínimo ia ficar desconfiado. Ele no mínimo ia ficar meio... não sei se eu posso confiar nessa pessoa. Mas não, ele botaram um personagem realmente super ingênuo, meio bobo mesmo, sabe? Emocionado demais no relacionamento. Faz serenata, sim. É muito conto de fadas mesmo. E poderia até ser um casal interessante e tal, mas acho que eles poderiam demorar mais na construção dos dois. E já foi algo super rápido, como tudo nessa novela, né? Todos os romances são meio super rápidos e, meu Deus, calma, gente, calma. Mas falando dos dois, né, acho que a gente pode, inclusive, relatar a cena mais polêmica da novela até agora, que tem os dois personagens, que essa cena... Ai, meu Deus do céu, né, amigo? Complicado. É a cena que eu acho que foi o maior fundunto na internet, até porque quando ela foi no ar, ela imediatamente foi replicada, as pessoas realmente caíram em cima por boas razões, que foi justamente no momento em que o Samuel meio que sugere um suposto racismo reverso que a Pilar poderia ter sofrido da pequena África,
de uma forma muito insensível, muito perdida ali na trama. Eu realmente não imagino como eles conseguiram ter a cara de pau de não terem revisado esse material, terem escrito essa cena. Em pleno 2021, a gente vê 2 autores replicando conteúdo racista em uma novela que em si tem um peso muito forte, por ser uma novela de ficção histórica, uma novela baseada, supostamente, em fatos reais, e que como eles não tiveram cuidado de perceber que botar um personagem negro falando sobre isso tem um peso muito diferente, muito pesado, e é muita mentira, sabe? É de uma insensibilidade criativa muito grande. E eu acho que a coisa só piorou mais quando as críticas apareceram, e teve um influencer, né, o Ad Júnior, que ele comentou mais isso no Instagram, criticando, obviamente, a novela pelas críticas que ela merece. E surge uma resposta da autora Teresa Falcão, justificando que aquela cena foi escrita no longínquo ano de 2018, que só depois, anos depois, é que eles tiveram a supervisão do Ney Lopes, e que ele pedia desculpa e sentia muito. Uma cara de pau. Nossa. Uma vergonha. Era melhor ter ficado sem essa, sabe? O longínquo ano de 2018. Eu escrevi essa cena em 2018. Amada. Coragem. Não, mas eu fiquei passada terem passado essa cena. Não só os autores, né, os colaboradores e tal, mas a edição, na hora de botar no ar, né? Quem é que fica responsável por essa parte de edição, assim, de deixar passar? Porque, gente, se não passou lá na parte dos autores, não era pra passar, podia não passar na edição depois. Achei, assim, bizarro. Sim. E o que me incomoda mais nessa cena é que é o Samuel que tá falando a besteira. E botaram a Pilar pra corrigir ele. A Pilar que faz... Sensata, fada sensata. Que vai tentar fazer um discursinho. Epa, mas não é bem assim. É uma insensibilidade. Eu não tenho tantas oportunidades. Não, meu Deus. Ela que... Gente, não, achei absurdo tudo, assim. Nossa. Não, olha, eu acho até importante a gente falar aqui, Vanessa, que a novela em si, ela está longe de ser a única insensibilidade que a novela tem. Eu acho que, por exemplo, a própria personagem da Vayla, por exemplo, em que é uma criança negra que sente inveja, sente ciúmes da protagonista branca e do romance dela com o Samuel, e a forma como eles lidam com isso, tipo, é uma criança num triângulo amoroso, e que vai ter uma passagem de tempo depois em que ela vai ser uma mulher crescida, mas, gente, é uma criança que tá ali sendo vilanizada pelo enredo. Sem falar, acho que até já falou, né, amiga, eu não lembro, que ela tá tendo uma crush de um jeito, uma fixação, uma obsessão por um cara que é maior de idade, né? Ela é bem jovenzinha, acho que ela deve ter uns 14, 13 anos no máximo. E ele tem mais de 20 anos. Acho que eles não deveriam ter colocado isso, pelo menos não do jeito que colocaram, né? Que ela tem uma obsessão, uma fixação. Podia até botar algo mais platônico, aquela coisa, aquela crush de criança, de gente mais nova. Né? Mas não, já quiseram colocar ela como vilãzinha desde cedinho, sabe? Podiam deixar pelo menos pra segunda fase. Nem isso, né? Que a gente já viu, nem aconteceu, já estamos botando um monte de problema, porque já tô... Ai. Uma outra coisa que eu acho muito insensível, porque assim, eu acho que eu vejo muitas pessoas, um dos pontos que eu vejo que as pessoas sentem mais carisma nos tempos do Imperador, né, pra essas pessoas, né, não pra mim, é no vilão do Tunico, que é feito pelo Alexandre Nero, que ele é conhecido por fazer esses personagens vilanizados, mas que tem um lado carismático, sabe? Ele tem um charme ali de ator que, mesmo o Comendador, que também tá no ar, ele tem essa pegada, né? O cara é bandido, mas o povo gosta dele, ele é charmoso, assim. Acho bem estranho, mas ainda assim existe essa alcunha, esse charme que o ator carrega. E quando ele faz, nessa novela, um cara que é um aristocrata, líder escravagista, e que tem cena dele tipo, batendo em um negro, tipo, tendo Michael Fassbender em 12 anos de escravidão, e depois, um capítulo depois, tá lá ele tendo um caso com a mulher do rival dele político, e tocando musiquinha feliz, cômico, sabe? É uma insensibilidade também, que
a gente nota como são atores brancos escrevendo essa trama. Porque, pra mim, talvez, assim, a maioria das pessoas não sinta, tipo, acabe se simpatizando mais com esse personagem, porque eu não acho que deveria ser simpatizado, sabe? O cara é um monstro. Sabe? O cara faz piada com ele tomando banho e tem um negro passando lá a escova na costa dele, sabe? É muito desconfortável. Essa cena foi muito desconfortável. Porque ainda quiseram... Era um diálogo cômico, né? Dele com o parceirinho dele lá, que eu esqueci o nome do personagem. Eles estavam conversando algo relacionado a Jerusa, se eu não me engano, né? A amante e tal. E aí tinha uma escrava limpando, banhando ele. E a gente... Como é que eu vou prestar atenção no que eles estão conversando se atrás está acontecendo isso, sabe? É muito... é de muito mau gosto. Muito desconfortável mesmo. E se você realmente vê as cenas do Nico jogadas na novela, se você não acompanha Nos Tempos do Imperador e você vê uma cena jogada dele, você realmente pode gostar do personagem, porque tem tanta cena cômica dele com a Jerusa, sendo engraçadinho, música... Se você vê isolado, talvez você consiga até ter uma certa... Assim, sei lá, gostar do personagem. Mas você sabendo desse contexto dele, e você assistindo a novela desde o início, sabendo podre que ele é, porque ele é uma pessoa... Ele é extremamente racista e... Enfim, logo no primeiro capítulo tem cena dele correndo atrás, querendo matar o Jorge, correndo atrás de escravo pra matar, matando e coisa pesada mesmo. Você não consegue você não consegue, sabendo que ele é daquele jeito, você não consegue, mas a novela quer que a gente ache engraçadinho, porque tem um monte de cena dele assim. Não, é a novela que a gente acha engraçadinho muita coisa, né? O próprio Germano Licurgo, que, meu Deus do céu, parece que é uma pausa Valci Carrasco, só que ruim, né? Porque o Valci Carrasco é o Rio. Mas o Germano Licurgo, nem isso. A única coisa que eu penso é basicamente o quanto a maquiagem deles é bonita, o quanto a produção é incrível. Mas engraçado mesmo, eu só acho que tá ali perdendo tempo dos atores. Eles poderiam estar fazendo outras coisas. É uma obrigação pra gente lembrar que a novela é uma continuação de pra Novo lembrar Mundo. que é uma novela, né? Que tem que ser um núcleo cômico, mesmo que não combine nada com o resto da novela, que não converse em nada com o resto da novela. É uma esquete de humor, que não tem humor. Eu acho simplesmente intragável, gente. É sério, eu fico... É o momento que eu mexo no celular. Na verdade, em vários momentos eu fico mexendo no celular nessa novela, mas é o momento que eu me desligo da novela mesmo, que eu realmente acho muito sem graça. Mas a gente sabe que parece que eles não vão existir na segunda fase. Não sei se eles vão morrer, não vai ter mais isso. Não, vai acabar. Não que importe pra gente, né, minha amiga? Porque, bom, agora chegou naquele ponto do vídeo que a gente vai falar assim, bem sinceramente com vocês. Nós não temos mais vontade de fazer cobertura de Nos Tempos do Imperador, de falar sobre essa novela. Ela não nos traz entretenimento, ela apenas me traz desconforto. Eu não tenho vontade de assistir. Pra mim já foi difícil assistir os capítulos pra gravar esse vídeo. Acho que ali na segunda semana já tava impossível pra mim, sabe? Eu acho tudo... Primeiro que a trama eu não achava interessante, eu não conseguia desligar, eu não gostava dos diálogos. Até a produção mesmo, os figurinos e os cenários, eu não achava tão interessante assim. Tipo, a própria Pilar que tá sempre de amarelo, ou a Teresa Cristina que tá sempre com aquele vestidinho preto, parece que ela tem um armário que só tem aquele vestido, sabe? Ninguém pensou direito num design que mostrasse características do personagem sem repetir eles a mesma coisa o tempo todo. E a graça mesmo, não tem graça, não é interessante, só dá close errado, só me deixa com raiva, eu não consigo desligar minha cabeça, eu não consigo emergir dentro da trama. Então, não, sabe, não tem, eu acho que nós dois não temos mais interesse em falar sobre Os Tempos do Imperador. Então, não esperem mais vídeos da novela. E por isso, nós decidimos falar sobre outra coisa, né, amiga? Bom, então, a gente pensou nesse novo projetinho de, ao invés desse horário de Nos Tempos do Imperador, a gente estar assistindo Nos Tempos do Imperador, por que não assistir outra novela? E outra novela que eu sei que é querida por muita gente, e eu sei que aborda as questões históricas do país de uma maneira melhor. E essa novela é Lado a Lado. A gente vai fazer uma maratona Lado a Lado agora, vai começar assistindo. Vai ser um ótimo replace pra botar no lugar de Nos Tempos do Imperador, ou então assistir o momento que eu quiser. E é uma novela que eu sempre quis assistir bonitinho, certinho, um capítulo atrás do outro, porque na época eu não conseguia assistir dessa maneira. Eu tô muito empolgada pra avisar pra vocês que a gente vai começar a assistir Lado a Lado.
E se você quer assistir com a gente, vem assistir com a gente, por favor. É louco a gente parar pra pensar o quanto Lado a Lado ela é uma novela de 2011 e que ainda assim as pessoas veem como é uma novela que não envelheceu tanto assim. Ela fala sobre questões sociais de uma forma muito melhor e muito mais apropriada, e ela é uma novela antiga e que poderia estar passando agora e teria uma repercussão muito melhor até da época que ela teve, que talvez naquela época as pessoas não tinham pra quem não sabe, a novela foi um fracasso de audiência, mas talvez ela estivesse até à frente do seu tempo, se é que posso parar pra pensar, né? Porque hoje eu acho que ela seria muito mais bem aceita, e talvez nos tempos de Imperador, que tá passando agora e tá flopando também, em 2011 talvez ela fizesse sucesso, sabe? É tão louco pensar isso, né? Que vai ser essa troca, como é que seria essa repercussão? Eu sei que por mim, eu faria essa troca de boa. Eu queria muito bem ver Lado a Lado hoje em dia. Eu acho que é por isso que a gente pensou nessa ideia da gente realmente levar aí pra frente essa maratona. Eu espero que vocês queiram fazer com a gente, né? Sabe que é uma proposta assim meio ousada e meio louca. Mas Do nada, né? é legal. Acho que vai ser bem legal. E a gente até programou o dia que vai sair a primeira parte, dia 3 de novembro. Eu sei que tá um pouquinho longe, mas é porque como a gente tá assistindo Laranha The Flow também, a gente vai assistir depois o Usurpadora, do remake também, tem muitas coisas que a gente tem que assistir, então a gente achou melhor deixar pra novembro, dia 3 de novembro, não tá tão longe assim, assistir os 30 primeiros capítulos, e se vocês tiverem interesse, assistem com a gente, comentem, marquem a gente no Twitter se vocês forem assistir, comentar a novela, e bem ansiosa pra começar a assistir. E eu tenho certeza que eu vou gostar muito, mais do que eu lembro que eu gostava. Sim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu sei que ele vai ficar longo, que tem muitos sentimentos aflorados, muita raiva, realmente foi difícil gravar esse vídeo. Eu acho que é muito triste pra gente gravar falando de novelas que a gente não gosta dessa forma tão, sabe, forte mesmo. Foi uma novela que trouxe sentimentos negativos pra gente. Mas, por favor... Inclusive, a gente até cogitou, né, amigo, nem lançar. Sim. A gente ficou pensando, será que a gente não lança? Só que a gente pensou, não, a gente tem que abordar tudo que incomodou na novela, né, na gente. Sim. Mas, enfim, aconteceu hoje, né? Então, continua falando, me tá bem. Assustada, nada. E se você gostar, não deixe de comentar aqui o que você acha da trama até agora, se você continuar assistindo, se quer dar uma chance pra segunda fase, fala aqui pra gente. Não esqueça de curtir o vídeo pra ajudar o nosso trabalho, compartilhar com seus amigos noveleiros e até mais, gente. Até a próxima.